com o nosso RF com você? Prontinho. O nosso molho, a nossa pasta. Viu? Enfim, Só ajudando, bateu. tá? Vai com fica igual um calma. pesto. Isso. Vira um pesto. Ó, vira um pesto, tá? Lindo, lindo. Ó. Só vai ajudando ali com a espátula que vai, tá? Se você não tem processador, enfim, dá certo. Agora você abre e coloca. Nossa, Coloca lá eu pensei dentro. totalmente Diferente? diferente. Eu achei que você ia colocar depois. Ela vai cozinhar Ah, não, vai assim. cozinhar sim. Vai pegar todo o sabor na água do cozimento e daí vai ficar com aquele gostinho maravilhoso que você comeu. Sim, que legal. Que demais, né? E que Diferente, né? Eu gostei. Coloca ela aí na água. E daí coloca a água até a metade dela. Que Até faz? cobrir a parte de baixo. Pra não, né, vazar todo o Isso. molho também. Não precisa colocar até em cima não, viu, Gustavo? Pode colocar até onde a gente vai comer a partinha dela. Ó, E a gente consegue mostrar aí, ó, aqui dentro da panela, ó. Dá pra ver bem até onde tá a água aí, tá vendo? Até metade dela, um pouquinho acima. Né, não faria sentido nenhum jogar com todo o molho e água dentro, porque ia sair tudo, ia lavar o cachorro. Ó, Assim ela vai gente, cozinhar. Vem cá, ó, pra cobrir essa parte, tá vendo? Isso, Essa é pela partinha metade. aqui, ó, de baixo. Isso mesmo. A água até aqui já está suficiente. Cozinha rápido ou não, Cris? Excelente, tá? É de 30 a 40 minutos. É bastante tempo. tempo. É bastante tempo. Vai monitorando tá? a água, o que eu Isso, faço? você coloca ela no fogo, mais ou menos um fogo médio. E coloca, vê o gosto de sal também, porque senão ela vai ficar sem sal. Então coloca um pouquinho de sal na água. E vai não pode deixar ela ferver tranquilamente. Daí você experimenta a pétala para ver se ela tá molinha. Tá bom? Tá. Esse é o ponto, Esse é então. o ponto. A pétala estando mole, ela tá pronta. Combinado. Tá? E Então- assim, pra cozinhar, desculpa, Larissa. Imagina. Pra cozinhar, elas têm que ficar bem apertadinhas assim, ó. Pra não sair, Isso. não nadar. Isso, tá bom? Ó, Isso aí. é isso aqui. Agora a gente Unidos fecha. venceremos. Sai. Exatamente, a gente fecha e ela tem que cozinhar por 30 a 40 minutos. Isso aí. Enquanto a gente espera esse processo, então, pode colocar mensagens na tela, Ai, por que gentileza. legal, vamos A Stephanie, de Indaiatuba. Gente, devolve essa caneta azul pra esse homem. É Não aguento mais. insuportável, Stephanie. É Cadê insuportável. essa caneta, Stephanie? Devolve pra ele. O Eric de Cabreúva. Boa tarde, Larissa e Gustavo. Hashtag segundou. Bom programa pra vocês e boa semana. O Abraços, Eric tá beijo. pronto pra trabalhar. Tá pronto? Acho que ele está com a caneta. A Isa linda lá de Limeira. Boa tarde, Larissa e Gustavo. Que delícia. Amo alcachofra. Isso aí, Isa. É Se bom fizer, mesmo. manda foto pra gente, tá? O Yuri de Sertãozinho, boa tarde, Larissa e Gustavo. O programa é um sucesso. Gustavo dança, Gustavo. Ó, Ele vai dançar hoje. seu hoje desejo a é gente uma tem ordem. Zumba! A gente tem o quê? Zumba! Então tá bom. Vamos mexer os corpinhos! Ao som de caneta azul, azul caneta. Eu acho que fica legal na Zumba. Eu acho que tipo assim, combina. ó, caneta azul, azul caneta. Olha lá, ó. Tá atrapalhando Dá um jogo, meu por favor, passo. gentileza. Ó. Tá, como é que é? Ó. Vai, seu momento. Caneta azul, azul caneta. Chega. Porque senão hoje a gente não dorme. Essa música vai ficar. Eu tenho a hora que você certeza. deitar. E sabe o que eu desejo pra você na sua casa? Uma caneta azul. Sabe quando der, tipo, 10 horas, 10 e meia da noite? Você tá cansado, você Vai quer tomar dormir, um banho, não é? O sono não vem, Você vai- aí vai deitar. a caneta azul vai aparecer. Exato, você vai deitar. A hora que você tiver até com o olho piscando mais duro assim, você vai lembrar desse ser, cantando caneta azul. Aí você vai contar carneirinho. Dessa vez você vai contar uma caneta azul, Não é? duas canetas azul e assim vai. Marcado com a minha letra. Enfim, seguinte, tem outro assunto, né, muito mais do que a caneta azul, que também dá o que falar, não é mesmo? Que é direito trabalhista. Principalmente nessa época do ano, não é? Tem vagas É aí verdade. temporárias, muita gente procurando, não é, um bico, será que muda alguma coisa? E muita gente, E que a depois lei da entende- mudança, né, ficou perdido, não sabe direito, será que melhorou mesmo, piorou, eu tô mais seguro, eu tô menos seguro, enfim. A gente vai resolver seu problema agora, não é? Isso mesmo, vamos pra Vamos sala, lá então, Gustavo, passa aqui na frente por da Larissa um gentileza. minutinho. Olá, tudo bem? É um prazer te conhecer. Prazer. Tá aqui a Larissa. Seja bem-vindo. Obrigado. Tá aqui o Marcelo com a gente. Vamos lá, Marcelo. Agora, a gente, né, depois da aprovação, da reforma e tudo mais, já temos um tempo aí pra coisa tá girando, né? No final das contas, esse é um assunto que ainda tá gerando muita dúvida ou você acha que todo mundo já entendeu bem o recado das principais mudanças? Não, ainda gera muita dúvida.
e eu tenho absoluta certeza de que todos os advogados que trabalham com o direito do trabalho permanecem ouvindo muitas questões a respeito da reforma trabalhista desde 2017, finalzinho que ela entrou em vigor. Todos nós ainda somos muito questionados a respeito da reforma. E por isso a gente selecionou, então, as principais dúvidas e o que você precisa saber, então, sobre direito trabalhista. Vai aparecer na tela, então, a primeira questão. Vamos ver. Aí, ó. É correto dizer que a reforma trabalhista foi prejudicial para os trabalhadores? Olha, nós temos bons argumentos nas duas posições. Tanto pessoas que sustentam que a reforma trouxe, sim, um prejuízo para o trabalhador, como outras que entendem que não, que houve apenas uma modernização da legislação do trabalho. Sim. É certo que todos nós entendíamos que havia necessidade de um aprimoramento, e ainda há. Nós não chegamos ainda no estágio que nós necessitamos em termos de legislação trabalhista. Por quê? Porque você tem interesses conflitantes. Você tem, de um lado, os trabalhadores, que precisam ter os seus direitos garantidos, e, de outra parte, os empresários que precisam ter segurança na hora de contratar, né? Porque senão o empresário também não contrata. Sim. Então, para o legislador, para a Câmara dos Deputados, o Senado, as pessoas que fabricam as leis no país, é necessário ter atenção a esses dois pontos. Eu entendo que a reforma não trouxe piora significativa, porque os direitos fundamentais foram preservados. Você, trabalhador, ainda tem direito ao seu 13º, férias, FGTS. Todos os direitos fundamentais foram protegidos, mantidos e preservados. Mas algumas distorções foram corrigidas, né? Então eu vou dar um exemplo para vocês. Na legislação antiga, o entendimento era de que se o empregado trabalhasse, tivesse apenas 45 minutos de refeição, o empregado que tem direito a 1 hora, porque trabalha mais de 6 por dia, se ele gozasse 45 minutos, ele ganhava 1 hora extra. Agora, a lei trouxe isso para uma realidade mais próxima, ele ganha os 15 minutos faltantes. Sim. Por então, isso essa sensação também de prejuízo. O que é fato também, Marcelo, é que muitas práticas elas já aconteciam, né? E agora elas estão previstas em lei. Exatamente. Algumas coisas que antigamente nós não tínhamos um embasamento legal, a própria prática foi desenhando na cabeça do legislador a necessidade de alterar. Então eu entendo que nós ganhamos um pouco em segurança jurídica, sem um prejuízo grave para o trabalhador. Falta muita coisa para melhorar ainda, mas você, trabalhador, não precisa ter preocupação de que perdeu direitos fundamentais. Perfeito. Vamos para a segunda dúvida? Pode colocar na tela, por gentileza. Quanto tempo leva um processo judicial trabalhista? E quais os cuidados que o empregado deve ter ao pretender ajuizar uma ação? Tinha uma sensação, Marcelo, de que, pelo menos na legislação trabalhista, o direito trabalhista costumava ser um pouco mais rápido. E muitas vezes incomodava até as empresas, porque, assim, era uma justiça que funcionava além do que eles gostariam que funcionasse. Era isso que acontecia mesmo ou não? O direito do trabalho tem um viés protetivo do trabalhador, né? Diferente do direito comum, do direito civil, de família, você tem, de fato, a necessidade de proteger o que a lei chama de hipossuficiente, a pessoa que tem menos condição de se defender. Entende-se que em uma mesa, em princípio, né, em uma mesa trabalhista, você tem a empresa com mais recursos e o empregado com menos. Isso não é bem verdade, porque às vezes você tem um empregador pequeno ali, né? O dono da mercearia, o dono da quitanda. Então, de fato, o direito do trabalho é um pouco diferente porque ele norteia um pouco mais as ações para a defesa do empregado. No entanto, o processo do trabalho ele é diferente, ele é mais rápido, ele costuma ser mais rápido. É mais urgente. Ele tem menos recursos, a verdade é essa. Você não tem alguns agravos, você não tem alguns recursos que nos demais processos acabam atrasando um pouco. Só que o volume de demandas acabou gerando, sim, um atravessamento, uma dificuldade de se progredir com essas ações. Hoje nós temos em Campinas, por exemplo, ações marcadas em primeira audiência para mais de um ano. Caramba! Mais de um ano.
Então depende muito da vara em que o seu processo vai cair. Quando você entra com uma ação trabalhista, ele é sorteado entre as varas que existem. Há varas que tramitam de maneira mais rápida, outras marcam ações de forma mais breve. Isso vai depender muito, é difícil nós estimarmos um tempo. Eu posso dizer que um processo em todas as fases, ele pode levar até 7 anos para se concluir. E se houver uma dificuldade de encontrar bens para se executar, até mais do que isso. Né? Ainda assim, comparado com outras situações, é até mais rápido. Até que é rápido, é célere. E os cuidados, a segunda parte da pergunta, os cuidados que o empregado deve ter é reunir toda a documentação de que ele dispuser, se possível, escrever tudo aquilo que passa na cabeça dele, que ele entende que ele tenha de direitos, e procurar um profissional que seja muito atento ao caso dele, que leia, que analise isso com muita cautela, com muita parcimônia, para que se faça pedido que tenha possibilidade de êxito, né? Que ele não entre com um pedido que ele vá perder, porque isso pode lhe causar problemas. E hoje tem essa questão, não é? Quando você entra na justiça, se você perde, você paga. Como que funciona isso? Muito importante a sua colocação, Larissa. Funciona assim, até a antiga legislação, o trabalhador jamais era condenado em honorários de sucumbência. O honorário de sucumbência é o que você paga para o advogado da parte adversa quando você perde a ação. Então, no trabalhista, isso não existia. Com a nova lei, isso passa a existir. Então, você tem que ter essa cautela para entrar com um pedido que tenha possibilidade de êxito. Não pedir coisas esdrúxulas e estapafúrdias. Era muito comum a pessoa ter um pequeno problema, que às vezes ela até tinha direito de alguma reparação, mas ela pediu uma indenização gigantesca, 200, 300 mil reais. Aí ela ganhava 10 mil e não acontecia nada. Hoje, se ela fizer um pedido dessa magnitude e perder uma parte, ela vai ter que pagar honorário sobre a parte que ela perdeu. Caramba, isso é muito Isso é importante. regra. Isso é uma regra que está na consolidação das leis do trabalho hoje. Se você fizer um pedido que você não venha a ter êxito, você pode sim ser obrigado a pagar. Justamente por honorários. isso também que é importante, você comentou na questão das provas, né? Então, o empregado também saber muito bem de que forma colher tudo isso e documentar, né? Hoje a gente vive numa época muito mais simples, inclusive, para conseguir isso, né? sem dúvida. Agora, tem Até uma mesmo coisa... tecnológica, Sim, né? Às vezes mas- mensagem de WhatsApp, foto, enfim. Mandou por mensagem fora do horário de trabalho, vai Perfeito. arquivando tudo isso. Agora, eu sei o que está acontecendo e eu decido gravar uma conversa com o meu chefe. Tudo bem ou não? Isso está errado. Tudo bem. Gravar uma conversa não é algo que te impeça de utilizar isso como prova. Aliás, é uma recomendação em casos, por exemplo, em que existe algum tipo de assédio. O que acontece é as pessoas não entendem bem a distinção entre se gravar uma conversa de terceiros, Sim. que isso sim é proibido, né? As escutas que vocês escutam falar Sim. que tem que ser autorizadas pela justiça, é o escutar uma conversa de terceiros estando fora dessa conversa. Agora, se você está dentro da conversa, você pode gravar sim. Se você está se sentindo pressionado ou vilipendiado em um de seus direitos e não tem outra prova, uma das maneiras de você construir essa prova é uma gravação. Perfeito. Né? E é importante isso que você colocou, eu coloco a coisa da seguinte maneira. O empregado é o primeiro fiscal do próprio contrato dele, mas ele deve ser um fiscal justo. É importante que ele seja um fiscal justo. Se ele percebe que o empregador tenta, se esforça para cumprir os direitos, que é um bom empregador, ele não deve ficar produzindo provas apenas com o intuito de entrar com a reclamação. Isso deve ocorrer quando ele sente que ele está sendo prejudicado. Quando ele está Do sendo contrário, ele tem lesado. que preservar o emprego dele, né? Perfeito. Ele tem que ter essa Exatamente. correção. Vamos lá para mais uma dúvida? Pode colocar na tela, por gentileza. O que deve o empregado fazer se o empregador deixar de cumprir as obrigações legais e contratuais? Atrasar salários, não depositar o FGTS, não pagar o vale-transporte, alimentação, enfim. O empregado deve procurar um profissional de sua confiança e colocar essa situação para que o advogado, esse profissional, faça uma análise adequada. Por quê? Da mesma maneira que existe na legislação a justa causa do empregado, quando ele comete algum tipo de transgressão, existe também a justa causa do empregador. A justa causa do empregador é chamada no direito de rescisão indireta. Então esse profissional advogado vai avaliar se o que o empregador está fazendo é grave o suficiente para extinguir o contrato, Sim.
E aí ele vai encaminhar uma notificação para esse empregador dizendo, olha, o meu cliente considera que o contrato está rescindido porque você descumpriu tal, tal e tal obrigação. Tem prazo para isso, Marcelo? Por quanto tempo não cumprir essas regras já acaba aí uma situação desse empregador ser processado ou não? Gustavo, não existe um prazo para que se defina, vamos dizer assim, atraso de salário. Quantos meses tem que atrasar para você ter a rescisão indireta? Isso não existe na lei. Mas a partir do primeiro mês eu já posso entrar com uma ação ou não? Depende muito do juiz. Se o juiz entender, olha, você teve 10 anos de contrato de trabalho e o empregador atrasou num único mês, ele vai dizer, olha, é uma falta, mas não é grave o suficiente para determinar a extinção do contrato. Agora, olha, eu tenho 4 anos de FGTS em aberto, ou eu tenho vários salários que todo mês são pagos de maneira atrasada. Nesse caso, sim, a transgressão ela tem que ser reiterada e o empregado precisa tomar a atitude de rapidamente se insurgir. Porque também se acontece alguma coisa, ele não faz nada, vai deixando, o juiz pode entender que ele deu perdão disso, né? Então é importante se ativar com rapidez, procurar um profissional para que ele te ajude a analisar. E nesse caso, não é, de quando o empregador acaba levando aí a justa causa, o empregado sai com todos os direitos? Absolutamente todos os direitos, como se ele tivesse sido desligado sem justa causa. Inclusive, se ele tiver direito a algum tipo de indenização adicional, ele vai receber essa indenização. Perfeito. Tá ótimo. Vamos então para mais uma dúvida na tela, por gentileza. O que o empregado deve fazer se for vítima de algum tipo de humilhação ou assédio no ambiente profissional? Essa é uma questão que tem que ser respondida de modos distintos. A primeira coisa que você deve fazer é procurar o seu superior hierárquico e informar essa questão, né? Olha, eu estou sendo vítima de brincadeiras de mau gosto de colegas de trabalho, ou eu tenho um superior imediato, um encarregado, que tem sido ofensivo comigo, ou tomado atitudes que estão me desagradando. Se eu tiver um superior que eu possa fazer isso, obviamente eu vou recorrer a ele. E se eu não tiver? E se for o superior? E se for o superior o propagador desse dano? Então, nesse caso, o empregado pode consolidar provas enviando e-mails para o RH, mas a minha sugestão, mais uma vez, é que ele procure um profissional de direito que vai orientá-lo. Uma das maneiras é essa que você bem colocou, Gustavo. De repente, o profissional vai dizer, guarda lá, faz uma gravação, demonstra que isso é verdade, para que você se ampare e tenha como provar. Agora, Marcelo, a gente vive num tempo onde os ânimos estão exaltados de muitas formas, né? E as pessoas podem ser vítimas nessas situações, mas também podem confundir as coisas, né? A gente sabe que o ambiente profissional nem sempre é simples, nem sempre é fácil. Quisera, né, a gente que fosse sempre harmônico e tudo mais, mas não é. Então, qual que é o limite? Quando que o trabalhador pode sentir, não, realmente isso passou do ponto? Ou ele vai sempre precisar do conselho de alguém para avaliar, realmente isso aqui não pode. Mas assim, qual que é o limite básico? A hora que eu falo, isso não dá para aguentar, não faz parte de um ambiente profissional. É muito difícil para o empregado fazer essa análise, porque, via de regra, ele está envolvido emocionalmente, né? Às vezes você é alvo de rigor excessivo, ou de um rigor comum, mas você está num momento, numa situação pessoal que te incomoda excessivamente aquilo e de fato não era para incomodar. O teu chefe tem direito de ser rigoroso, ele tem direito de coordenar o seu trabalho. O limite da coisa é a ofensa, né? É a ofensa, é a palavra injuriosa, é o excessivo rigor, é aquela coisa que é impossível de ser feita. É aquilo que agrida a pessoa na psique, no íntimo, no âmago. Esse é o limite. Se você se você está em dúvida a respeito dessa intensidade, é recomendável que você procure um profissional, relate, demonstre para ele o que você tem de provas e ele vai fazer essa avaliação. Porque, de fato, é uma linha tênue, né? Sim. Olha, esse chefe é subjetivo, né? É um chefe chato, é um chefe bravo, mas ele é um chefe correto, ele só é bravo e chato. As pessoas podem ser chatas, não é ilegal ser chato, não né? é? Não Infelizmente. É assim, né? Porque né, na próxima reforma, podia incluir lá. Não pode ter um chefe ou um amiguinho de trabalho chato. Mas normalmente, presta atenção que se é o chato que é promovido, você deveria ser chato também para você ser chefe. Muitas vezes isso acaba ocorrendo, né? O chefe chato é o que consegue coordenar a equipe e fazer o trabalho fluir. Exatamente. A gente tem uma dúvida de um telespectador. Coloca a mensagem então para ver se a gente consegue ajudar. O Rodrigo de Limeira. Eu gostaria de saber sobre a
adicional noturno. O que mudou? Ah, lá. E aí, Marcelo? Absolutamente nada. Nada. O adicional noturno permanece como um direito absoluto do empregado. O trabalhador que trabalha entre as 22 horas e as 5 da manhã, ele tem direito a 20% sobre a hora de trabalho, além de hora reduzida. O que é hora reduzida? Quem trabalha 52 minutos e 30 segundos depois das 22 é como se tivesse trabalhado 1 hora. Então, é todo um cálculo que a empresa precisa fazer para saber quanto esse camarada trabalhou de acordo com essa redução horária e ainda acrescentar os 20%. E tem mais uma regra. Se a pessoa começa a trabalha a noite toda e continua depois das 6, depois das 5, mesmo assim ela tem direito ao adicional noturno, porque é a continuidade da jornada. Não houve mudança alguma com a... Então, por essa regra, vamos lá, supor as 6 horas. Fazendo um cálculo rápido, não sei se estou correto ou não, mas querendo ou não, esse trabalhador já vai estar fazendo hora extra todo santo dia. Exato. Se ele trabalha 7, na prática, a conta equivale a 8. Entendi. Então, se ele trabalha 8, ele está fazendo hora extra. E ele vai ter direito aos adicionais de horas extras também. Perfeito. Nós temos mais uma dúvida de um telespectador. Vamos ver se podemos ajudá-lo. Não era o telespectador? Coloca do telespectador primeiro, por gentileza. O Eduardo de Ribeirão Preto. Quem trabalha na escala de 12h36, sem o acordo trabalhista assinado, tem direito a receber os sábados, domingos e também feriados? A atual interpretação da lei é que a escala de 12/36 não dá mais direito a sábados, domingos e feriados. O que é a escala de 12/36? A pessoa trabalha 12 horas e fica 36 sem trabalhar. Sim. Então imaginemos que eu entre às 8 horas da manhã hoje, eu trabalho até às 8 da noite, eu não vou trabalhar no dia seguinte e só vou entrar às 8 da manhã do dia seguinte. Na prática, a pessoa trabalha dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Então, mesmo que ela trabalhe no domingo, como ela faz um tipo de escala distinto, ela não terá direito ao adicional que pessoas que trabalham em outro regime têm quando trabalham então ela no vai domingo. ficar dia sim, dia não e tá correto. Exatamente, é assim que funciona. É Ok, assim que funciona. perfeito. Tem mais uma dúvida de telespectador? Prioridade Na tela. total, vamos lá. A Fabi de Paulínia, boa tarde. Fui dispensada em julho e até agora não deram baixa na minha carteira. O que devo fazer? A Fabi deve procurar um advogado que seja de sua confiança e ingressar com uma reclamação trabalhista pedindo que esse empregador seja obrigado a efetuar o registro no seu documento provoca esse profissional. tipo de situação? Por que o empregador pode estar atrasando Segurando esse a processo? carteira, não é? Olha, muitas vezes desorganização pura e simples. Isso, pelo que eu vejo na vida profissional, é o mais comum. Sim. Muitas vezes a necessidade de não fazer o registro para evitar algum tipo de complicação previdenciária. Porque a partir do momento que o empregador faz o registro, ele admite o vínculo de emprego e ele admite que ele deveria ter feito recolhimentos previdenciários naquele período. Sim. Né? Então, às vezes, Ele o pode empregador... estar ganhando tempo para regularizar Para essa tentar, de situação. algum modo, regularizar ou ver se o empregado não toma nenhum tipo de providência. Isso cabe o quê para a Fabi, por Perfeito. exemplo? Ela Indenização, enfim. Pode sim, ela pode reclamar determinado momento algum tipo de indenização, mas ela terá que demonstrar um prejuízo efetivo. Por exemplo, não conseguir um novo emprego que depende de Exatamente, Gustavo. Se ela Ok. conseguir demonstrar esse tipo de situação, ela pode reclamar algum tipo de indenização. Perfeito. Está ótimo. Vamos então para a tela agora? Quem toma a decisão com relação ao período em que o empregado vai gozar de suas férias? Férias é um assunto sempre... Isso dá pano Isso pra manga. é hein? polêmico, legal, né? não Isso é é? polêmico. Esse Podia ser o colega de trabalho, por exemplo, pra gente evitar as férias em dezembro. Não é? Porque eu já vou explicar essa cutucada. Eu sempre saio de férias em dezembro. Verdade. E agora esse C quer tirar férias junto comigo. Eu quero junto, Mas ué. férias dele é no carnaval. Não é? Ema, cada um Não é? com os seus Eu problemas. cansei de ficar com o Papai Noel, Larissa. E aí você quer vir atrapalhar as minhas Mas tudo férias, bem. amiguinho? Isso é um assunto Cadê pro ano o que vem. contrato lá do amiguinho chato que não pode? Não é? É você, Não sei, coleguinha tudo bem. chato. Esse ano passa. Vai, vamos lá, doutor. Então, quem decide? O empregador ou o empregado pode escolher? As férias são concedidas por ato do empregador e de acordo com o empregador entender que é necessário para o trabalho. Então, quem define o período de férias é o empregador.
É óbvio que bons empregadores Sim. conversam com os seus empregados e procuram auxiliá-los, né? Bom Olha, senso. quando que é interessante para você, deixa eu ver se eu consigo encaixar, mas em princípio o empregador pode te dar férias no momento em que ele entender por bem. Férias, para quem não entende, funcionam. Você trabalha 1 ano, 12 meses, e tem que ser concedidas nos 12 meses seguintes, não pode passar disso. Então você trabalhou 12 meses, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, você ganhou 30 dias de férias. Só que você pode esperar mais 12 meses. Exato, até. dentro Tá. dos próximos 12 Sim. meses, o empregador terá que te conceder esses 30 dias. Agora vamos lá, o empregador é que define, mas ele define assim, você está em férias amanhã? Não. Não. Qual que é o prazo? Ele é obrigado a te comunicar com 30 dias de antecedência e efetuar o pagamento até 48 horas antes do início do gozo. Sim. Então, olha lá, Larissa, eu lhe darei férias em novembro. Não, em dezembro. Não, em novembro o teu empregador tá. precisa lhe comunicar que Que a eu vou sair partir em de dezembro. dezembro você estará em férias. Ok. Sim. E aí você vai entrar em férias no dia 15, até o dia 13 ele tem que lhe efetuar o pagamento das tuas verbas. Só É que assim. Mas sei agora... lá, Gustavo Nolasco, em janeiro, você Janeiro. vai sair em férias em férias. Mais um ano de carnaval pra mim. É. Tem uma única exceção que é interessante. São duas, na verdade. Uma, se familiares trabalham dentro da mesma empresa, o empregador, eles têm direito a tirar férias em conjunto. Ah, é verdade. É. A não ser Então a que- gente tem esse Eu não direito. sabia, a gente A é não, irmão, Mas né? você é gêmeos. a não ser que o empregador demonstre que é impossível que eles tirem. Por Ah. exemplo, alguém tem que ficar fazendo um programa Entendi. importante na TV Entendi. Ah, para muito que o bem, outro obrigado. Você vai descanse. ficar, você é Entendi. importante, Gebinho. Viu? Mas me diz uma coisa. Tem a mudança na regra aí, que é essa possibilidade de parcelamento dessas férias. Isso. Na verdade, o que acontece? As férias, em princípio, elas têm que ser tiradas por inteiro. A legislação antiga já dizia, olha, você tem que dar 30 dias de férias, salvo em casos excepcionalíssimos. Agora, a lei abrandou esse tipo de situação e ela permite o parcelamento. Esse parcelamento funciona assim, um dos períodos não pode ser inferior a 14 dias. Sim. O máximo são 3 períodos e o menor período não pode ter menos do que 5 dias. Então você pode parcelar, por exemplo, 15, 10 e 5. Sim. Ou 17, 5, dá 22 e 8. E Isso posso pode. vender. Posso vender minhas férias. O empregado pode escolher se ele deseja converter 10 dias em abono, 1/3 em abono. Quem escolhe isso é o empregado. O Sim. empregado. É o empregado que decide sim. se ele quer converter 1/3 de suas férias em abono. Os 30 dias, nem pensar. Em hipótese alguma. Tá. É obrigatório, isso é um direito ligado à saúde do obreiro. As pessoas precisam de descansos anuais. Por isso é que a lei diz, você tem que tirar férias no ano conseguinte, nos 12 meses seguintes ao que você adquiriu, para que você descanse, para que você repouse, volte com essas energias renovadas e possa trabalhar melhor. Aí, pronto pra aturar o chefe chato. Exatamente, ou o coleguinha que pega no seu pé. Nós temos mais uma dúvida de telespectador Ai, na que tela, demais, a vamos ver. Wanda de Piracicaba. Eu trabalhei como doméstica, mas saí porque ela não registrou e sempre atrasava o pagamento. Poxa, O que Wanda, devo aí. fazer? Já tentei entrar em acordo, mas ela disse que o contador disse a ela que eu não tenho direito. A Wanda, e eu tenho que retomar a resposta tradicional, Wanda, procure um profissional de sua Sim. confiança, exponha para ele como era o seu trabalho, porque ele vai verificar se você era uma empregada doméstica ou uma diarista. Se você ia uma vez por semana na casa dessa pessoa, em dias alternados, já mandou alguém no seu lugar, essa não é uma empregada, é uma diarista, né? É uma autônoma. Agora, se você trabalhava diariamente ou 3 dias por semana, de maneira rotineira, recebia mensalmente o teu salário, sim, você é empregada. Você terá que entrar com uma ação trabalhista, pedindo reconhecimento do vínculo de emprego, e assim que o juiz fizer esse reconhecimento, ele ordenará que a sua empregadora pague os 13º, o FGTS, pague as férias que eventualmente não concedeu, ou eventualmente até horas extras, porque Sim. doméstico hoje tem E direito. nesse Tem direito. caso, Marcelo, a lei trabalhista para as domésticas, ela foi modernizada até antes dessa reforma, né? Sim, sim. Pouquinho tempo antes, as domésticas foram trazidas para o nosso universo, Sim. felizmente, o que é uma justiça imensa. Sim, Porque é a verdade. doméstica trabalha tanto quanto ou mais do que qualquer outro tipo de profissional, né? Só que as mulheres, principalmente, que assumem essa tarefa, né? Que
fazem triplo expediente, sabem o quanto é difícil cuidar de uma casa, cuidar de filhos às vezes, né, as babás, cuidar do almoço, cuidar da limpeza, e agora elas têm todos os direitos que um empregado comum tem. Perfeito. Isso mesmo, eu queria agradecer então a participação do Marcelo. Eu sei, não é, que falar sobre direito dos trabalhadores vai aparecendo um monte de questões. Já fica o convite para voltar mais vezes, Obrigado. não é? Nós tivemos bastante dúvidas, infelizmente não dá para colocar o de todo mundo, mas o Marcelo volta, tá? Em uma próxima oportunidade para a gente conversar. Vai Isso aí. aparecer aí no seu televisor o contato do Marcelo. Isso aí, ó. Se você ficou com alguma dúvida ou precisa de algum tipo de serviço, enfim, quer conversar com ele no particular, tá aí, ó, tem um e-mail, tem também o telefone. Fique à vontade para mandar a sua mensagem. Isso aí, muito obrigado, viu, Marcelo? Eu é que agradeço, parabéns para a emissora, para o programa de vocês, por dar um espaço para assuntos que são tão relevantes. E não posso ignorar que a gravata dele é azul e, portanto, caneta azul, azul caneta, a gente segue sendo perseguido por essa música. Ai, meu Deus! Hoje vai ser difícil. Vai Hoje ser a música do difícil. seu carnaval. Pelo amor Vai, de Deus. você vai. Tomara que Lá em até lá seja fevereiro. outro hit. Lá em fevereiro você vai estar com a caneta azul. Você também vai levar isso embora, viu, Marcelo? Você também vai ficar com essa coisa na cabeça. Eu acho que já tá todo mundo, né? Eu chegando na emissora, eu ouvi uma senhora passar e cantar, a filha deu um cutucão, falou, para, pelo amor de Deus. Olha lá, você tá vendo? É um caso de saúde pública já. Não tem jeito. Vamos colocar as mensagens na tela dos telespectadores, por favor? Aí, ó. A Gleice de Hortolândia, ó, que linda, colocou viu um óculos só? e ó, ficou Pensando o quê? bonitona pra segunda-feira. O que que ela mandou? Boa tarde, Coloca amo aqui o pra programa, gente. um beijo pra você. Obrigada pelo carinho da audiência. Caneta azul. O Heriberto de Campinas, obrigada lá. por lembrar, viu, Heriberto? A gente E tá quase calor, viu? esqueceu. Capricha no ventilador aí, Heriberto. A Maria de Rio Claro, olá, Gustavo e Larissa, manda um beijo pra tia Nadir e tio Toninho de Paraíba, de Tanquinho. Beijos pra vocês, um beijo então pra todo mundo. O Cássio de Jundiaí, eita, segunda-feira boa assistindo esse programa maravilhoso. Um Isso aí. beijo, obrigada pelo carinho. Isso aí, ó. Agora a gente tem um recado mais do que especial pra você. Você sabe o que é a disfunção erétil? A disfunção erétil não é apenas a falta de ereção. Ela pode ocorrer por causa de problemas em qualquer fase do processo de ereção. Por exemplo, as artérias do pênis podem estar danificadas para abrir adequadamente e permitir a entrada de sangue. Tem solução? É óbvio que tem. E você pode confiar. Guarde esse nome que eu vou dizer para você. É a Clínica Upman. Eu vou mostrar para você agora como é que isso funciona e a Larissa vai continuar esse recado. Isso mesmo, gente. Este é o prédio, é um prédio comercial com toda a descrição que você precisa. Você pega aí o elevador, sai neste corredor e qual é a sala? Não tem nome, para preservar a descrição. Tudo muito discreto, gente. Quando você entra, você vai encontrar um atendente, um homem para sua comodidade, né? Um homem que vai atender você. Depois, já na recepção, você vai para uma sala particular e reservada. Temos 4 salas aí para você. O médico que vai te atender. O contato é entre você e o médico, não é? E ele fica lá no final do corredor. E o médico da Upman irá avaliar o seu caso e indicar o melhor tratamento para você. Tratamentos de qualidade para a melhor saúde sexual do homem, viu? Tecnologia de última geração. E além disso, a clínica também já conta com um moderno tratamento de ondas acústicas para disfunção erétil. É o tratamento sem dor, sem efeitos colaterais. Muita gente que tem esse problema pensa, eu vou sofrer lá na hora de resolver Tem o problema. medo, não é? Nada disso, nada disso. E o sigilo é absoluto, com atendimento em cabines individuais, como você viu aí nas imagens, e para casais. O atendimento, como a Larissa já disse, é somente entre o médico e o paciente. Isso mesmo. Super E às discreto. vezes, não é? A mulher, você, dona de casa, pode ajudar o seu companheiro, não é? Às vezes ele tem vergonha, tá com medo de enfrentar. E é comum, aí esse né? Uma processo. situação delicada. Muito comum. Aí você pode ajudar o seu marido, pode ajudar o seu companheiro, você pode agendar uma consulta, você pode ir junto com ele, ali ser atendido nas cabines de casais, não é? E se livrar deste problema. Vou falar pra você então o número do WhatsApp e você pode mandar uma mensagem agora, tá? Agende uma consulta.
9800-5939. Vou repetir mais uma vez, o DDD é 19 9800-5939, tá bom? Agende uma consulta agora e olha só quem tem um recado para você. Dê um up na sua vida sexual com a clínica Upman. Eles são especialistas na saúde sexual masculina com tratamentos de ejaculação precoce e impotência sexual. Não tenha medo, agende uma consulta agora. É isso mesmo, não tenha medo, agende uma consulta agora e você, mulher, ajude então o seu parceiro. Combinado? Vou repetir mais uma vez o número 19998005939. Marque essa consulta então e volte a ter uma vida plena em todos os momentos. É isso aí, olha, a gente vai fazer um intervalinho aqui no RF com você, é bem rápido, você segue nos mandando seu vídeo, ou cantando Caneta Azul, ou chamando o nosso intervalo, porque aqui quem chama o intervalo é você. O RF com você, volta já.